eu sou Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. Para dar continuidade à minha série de entrevistas com especialistas de diversas áreas do mundo corporativo, eu convidei uma pessoa muito especial que faz parte do nosso time de talentos aqui na Microsoft, Aline Moreira. Ela é executiva de contas da Microsoft e trabalha conosco há 5 anos. A Aline possui 17 anos de experiência em tecnologia de vendas, com atuação em outras empresas do segmento. Além de ser profissional experiente, ela é mãe de Sofia, uma menina linda de 7 anos que está no espectro autista. A partir dessa experiência, vamos falar sobre como é conciliar carreira, maternidade e o cuidado de uma pessoa neurodiversa, além de falarmos sobre inclusão e qualidade de vida. Aline, muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada, Tânia. Eu quem agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando nesse lugar de voz, de mulher, de mãe de uma criança neurodiversa, né, e que concilia tantos pratinhos, assim como tantas outras aí. Então, fico muito feliz de estar aqui, poder conversar um pouquinho com você, né, e abranger um pouco os temas, sobre o que comentamos aqui. Aline, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa e de muito aprendizado para mim e para a nossa audiência. Mas já que você falou em pratinhos, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre um dos pratinhos, sobre a sua trajetória profissional e da motivação que a trouxe à Microsoft. Bacana, Tânia. A minha formação é em marketing. Eu gosto de comentar que eu sou uma aluna de escola pública até o ensino fundamental. Estudei em escola estadual, sou filha de manicure, então uma vida super de batalhas também. Vim no colegial, eu fui bolsista e vim para São Paulo fazer marketing aqui no Mackenzie também como bolsista. Então, minha formação foi em marketing e entrei na área de tecnologia há 17 anos atrás, na área de marketing, mas depois fui me especializando em vendas de solução, né? Fiz pós-graduação na área, fiz MBA, estou fazendo pós-graduação também. Enfim, então essa é a minha trajetória um pouco escolar e eu passei, né, como você comentou, passei por empresas como IBM, Oracle, SAP. Estou na Microsoft há 5 anos e a Microsoft eu acho que é uma empresa para quem trabalha na área de tecnologia, é um sonho estar aqui, né? Ainda mais nesse momento que a gente está Exato. e falando de pratinhos, né? Eu falo assim, ainda bem que temos Copilot agora para ajudar a gente a carregar tantos pratinhos e aumentar a nossa produtividade. Então é isso, assim, essa é um pouquinho da minha carreira, estou aqui há 5 anos e eu cuido especificamente aqui na Microsoft de clientes de educação. Então, durante 4 anos, eu fui especialista atendendo todos os clientes de educação público e privado, como especialista de soluções de aplicações de negócios. E desde o ano passado, eu estou como a executiva de relacionamento mais focada nos clientes do setor público. Então, eu estou atendendo, né, principalmente aí alguns clientes grandes de setor público aqui para a educação no Brasil. Muito legal, Aline. Nós temos algumas coisas em comuns. Eu também estudei em escola pública, todo o ensino fundamental, em escola estadual também, e fiz no segundo grau técnico. Então, aí eu acabei optando pela carreira técnica, você foi para marketing, e também temos 5 anos de Microsoft. E concordo com você, hoje, nessa era de IA, não tem melhor lugar para a gente estar. Agora, falando um pouquinho desse outro pratinho, desse tema neurodiversidade, você me disse que esse seu envolvimento com o tema veio a partir do diagnóstico da sua filha Sofia. Mas você poderia compartilhar com a gente, primeiro, o que é neurodiversidade? Para mim, é um tema que eu venho usando relativamente recente Uhum, para mim. Então, eu uhum. gostaria que você falasse com a nossa audiência o que é neurodiversidade, quando que usamos esse termo, e aí, como foi esse processo até chegar ao diagnóstico da sua filha e como isso influenciou na sua vida desde então? São muitas perguntas, mas acho importante a gente primeiro começar entendendo o que é neurodiversidade, e aí você Uhum. comenta do diagnóstico e como isso está impactando a vida de vocês. Claro. Bom, a neurodiversidade é um termo recente, né, como você comentou. Há muito tempo já se fala sobre autismo, mas até dentro do autismo a gente tinha algumas linguagens diferentes. Então, por exemplo, a gente falava que a criança, quando ela está no nível 1 de autismo, antes se usava um termo de Asperger. E esse termo não é utilizado mais há 13 anos.
porque ele não era um termo inclusivo, porque naquela época de guerra, e esse é um termo, né, enfim, que foi criado naquela época por um estudioso que era o Asperger, que ele dividia as crianças entre as crianças que tinham autismo ou algum tipo de neurodiversidade, que eu vou explicar o que eles separavam entre as crianças que eram capazes e as crianças que não tinham condição de desenvolver determinadas atividades. Então, se criava uma divisão entre os autistas, e isso seguiu. Então, você imagina, a gente já luta tanto para a inclusão e a gente ter que ainda segregar, né, dentro do próprio autismo, né, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e o TEA, ele é uma das neurodiversidades que fazem parte, né, desse composto aí de pessoas neurodiversas, que é alguma diversidade dentro da questão mental. E aí, até a depressão, como uma doença crônica, também entra dentro da neurodiversidade, né? O TDAH, então, o transtorno de hiperatividade, né? De déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem alguns termos que estão dentro, mas o mais conhecido, o mais abrangente aí é o autismo, e dentro do autismo, hoje a gente não fala mais de Asperger, a gente fala de autismo nível 1, nível 2 e nível 3. A diferença dos níveis é relacionada à quantidade de suporte que essa criança e que esse adulto necessita, tá? Então, a quantidade de terapias é o que vai dizer se essa criança está dentro de um nível 1, 2 ou 3, né? E aí, óbvio que tem algumas questões de fala, né, de vários pontos que são analisados também dentro desses níveis, né? E quem dá o diagnóstico para uma criança de autismo é o médico, né? Então, se tem profissionais, né, psicólogos, terapeutas específicos que trabalham ajudando o médico a chegar neste diagnóstico, mas no caso da Sofia, por exemplo, foi a neuro dela, pediatra, que deu o diagnóstico. Bom, o meu histórico, então vou contar um pouquinho aqui como foi, né? Primeiro que assim, eu não conhecia nada sobre autismo. Eu lembro, assim, de saber de autistas, a gente sabia só dos casos, né, mais famosos. Então, eu lembro do filho do Marcos Mion, que é super conhecido hoje em dia, mas quando, né, alguns anos atrás, quando estava começando a falar mais sobre o tema, então ele sempre levantou uma bandeira muito grande. Mas eu não achava, por exemplo, que uma criança, um adulto que tem habilidade de fala, tem habilidade para ler, para escrever, para se comunicar, para estar no mercado de trabalho, poderiam estar considerados dentro do TEA. E a minha filha, ela falava, ela teve atrasos em todas as fases dela para engatinhar. Ela praticamente não engatinhou, ela já sentou, ela andou depois do tempo, ela sempre teve dificuldade para comer. Ela tem 7 anos e meio, ela ainda não come sozinha, então precisa de ajuda para estar junto. Para coisas normais ali, troca de roupa, né? Funções nossas do dia a dia. Tinha esses atrasos, mas ela falava, ela conversava, ela interagia comigo, então eu não imaginava que a Sofia pudesse estar dentro do espectro. A escola, ela sempre tem um papel de orientar e não de gerar um diagnóstico. Então, a escola, naquele momento, quando a Sofia tinha 3 anos, me falou, Aline, é interessante você levar a Sofia numa neuropediatra e avaliar. Nessa época, a gente estava em pandemia. Eu já estava na Microsoft, a gente tinha entrado a pandemia, e aí a gente não sabia o que era reflexo de uma pandemia também, né, impactos da pandemia, e o que de fato seriam questões da Sofia que poderiam levar a um diagnóstico. A gente esperou mais um ano, estávamos em pandemia ainda, mas a Sofia foi piorando nesse um ano. Então, ela foi regredindo, inclusive na alimentação. Então, ela foi deixando de comer coisas, ela foi deixando de fazer coisas. Isso é muito comum entre os autistas. A criança, ela começa a desenvolver e depois ela tem uma queda nesse desenvolvimento, enfim, né, da criança, nos saltos. E aí, quando eu levei a Sofia com 4 anos, eu levei para um neuro, e ele falou, muito possivelmente a Sofia é autista. Eu falei, mas como assim? Mas ela fala.
E aí, né, comecei a quebrar esses paradigmas todos. Exato. Passei em mais 2 neuros que falaram, possivelmente ela é autista. Não tem um exame de sangue que você faça para detectar um autismo, e nem outras neurodiversidades. Você tem que seguir numa terapia, né, numa terapia de diagnóstico específica. Então, eu busquei uma profissional, na época, a Joana, e ela faz. Eu levei ela, inclusive, na Microsoft uma vez para fazer uma palestra em dezembro do ano passado para o pessoal sobre diagnóstico, foi muito legal. E ela trabalha especificamente com isso, com o diagnóstico. A gente ficou quase 6 meses fazendo terapias de testes na Sofia, e o que foi muito bacana, porque quando a gente chegou no resultado final, ela me trouxe um PDF ali cheio de gráficos de altos e baixos da Sofia, para a gente já ir para terapia com tudo direcionado. Então, a gente já sabia como que a gente tinha que conduzir as terapias da Sofia. Então, foi um pouco disso. O diagnóstico não foi fácil. Eu lembro que eu chorei assim uns 3 dias seguidos, porque é muito impactante você receber o diagnóstico. E eu tô aqui nesse lugar para falar disso, porque eu sei que muitos pais não querem falar sobre o diagnóstico. Muitos pais não querem levar os filhos sequer para tentarem ter um diagnóstico, porque não querem nem que isso seja possível. E aí você vê uma criança não se desenvolvendo bem na escola, não tirando notas boas, sendo caracterizada como uma criança tímida e passando por vários desafios, muitas vezes por preconceito dos próprios pais. E acredite, acontece muito. Conheço pais também que levaram as crianças para um diagnóstico e preferiram não abrir esse diagnóstico para as pessoas, preferem deixar o diagnóstico de uma forma restrita ali somente para a família. Só que, na minha opinião, Tânia, quando você faz isso, primeiro, você não está ajudando na inclusão e a gente falar sobre o tema e mostrar que não tem nada de errado com essas crianças. Elas podem ter uma Com vida certeza. completamente normal, estudar em escolas normais, viver, né, conviver, enfim. Então, esse foi um É, pouco do Você desafio. não está incluindo, né? O fato de esconder, eu entendo que é fruto até do desconhecimento, né, Aline? Aí vem uma frustração, vem a tristeza, vem aquela falta de perspectiva do que aquela criança vai alcançar, aí, e você acaba isolando, e aí você realmente impede que aquela criança que se torna um jovem, um adulto, ela não vai usufruir nunca do seu potencial total, porque ela Isso. foi impedida disso. E todos nós temos o limite do nosso potencial, né? E a gente pode, eu fico muito feliz de ver, com os múltiplos tratamentos, com a inclusão, como as pessoas com neurodiversidade podem sim, é lógico, dependendo do grau, dependendo do apoio, dependendo do desenvolvimento, podem sim ter uma carreira, podem sim ter uma vida, eh, de estudo, de trabalho, de família, bacana, né? Mas a gente precisa falar mais sobre o tema, porque eu acho que assim as pessoas vão derrubar as barreiras, derrubar os preconceitos e vão poder trabalhar mais na inclusão do que reforçar a exclusão da pessoa. Com Agora você certeza. falou, né? 6 meses. Eu conheço muita gente, tem muita gente no meu círculo de amizades, famílias, com pessoas neurodiversas. O tempo do diagnóstico, ele é bastante longo, é um protocolo longo, e sucessivas idas a diferentes tipos de terapeutas, e depois que é feito o diagnóstico, aí tem o protocolo da terapia, né, o protocolo do tratamento. E com isso fica. Eu já vejo a nossa vida que é tão corrida, é tão complexa. Como que você concilia a sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida de mãe, e concilia isso com o espaço de tratamento da Sofia, que requer uma abordagem aí multidisciplinar? Uhum, bacana, Tânia. Primeiro que, assim, o meu choro que eu comentei de 3 dias foi um choro justamente por isso. Eu pensava, como eu vou dar conta? Não era um choro de preconceito, eu não estava naquele lugar ainda, porque eu amo a minha filha. Eu falo, eu amo a minha filha do jeito que ela é, do jeitinho dela. E eu falo que eu não mudaria nada nela, porque o que ela me ensina todos os dias é muito grandioso.
E então o meu lugar de choro naquele momento foi como eu vou conseguir conciliar isso. E eu tive um chefe muito bacana na época que literalmente me abraçou nesse momento e falou assim: primeira coisa, vamos atrás do que a gente precisa te respaldar aqui dentro da empresa. Então, vamos ver o que o plano de saúde pode ajudar, quais são os programas do plano de saúde, benefício, que eu não sei se todos conhecem, mas quem tem filhos dentro de qualquer. Não só neurodiversidade, mas qualquer tipo de deficiência, né? Pode pedir um auxílio de metade de um salário mínimo, não só na Microsoft, em outras empresas, então você tem direito a 50% de um salário mínimo como uma ajuda extra. Muitas pessoas, né, tenho falado muito dentro da Microsoft, muitas pessoas não sabiam, e foram depois solicitar esse auxílio, enfim. Então, eu tive um chefe naquele momento que já me ajudou. E além dele, eu acho que toda a estrutura da Microsoft me apoiou muito nesse momento e foi muito importante para mim. Porque eu passei, se a gente já fazia home office, eu passei a trabalhar muito mais de home office, Tânia. Então, assim, hoje eu vou para o escritório uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas. Tem semana que vou mais, tem semana que vou menos, mas o dia a dia eu fico aqui em casa, né? Então, a Sofia, por exemplo, eu me separei, eu me divorciei quando a Sofia tinha 8 meses e eu estava voltando para o mercado de trabalho. Então, assim, a Sofia tem um pai que vê quinzenalmente de final de semana, então, assim, eu falo que 26, 27 dias são comigo, eu cuidando do dia a dia, da rotina. Eu acho que até quando a criança vai para o pai, a gente é a roupinha que dobra, as coisas, tudo a gente que organiza, enfim. Então, assim, né, nesse lugar de me planejar, e eu sempre fui muito planejada com as coisas, eu parei, respirei e falei, qual a estrutura que eu preciso montar para conseguir dar conta de trabalhar, de viver e de cuidar da Sofia. E eu falo no lugar de uma mulher muito privilegiada, de estar no mercado de trabalho, de estar numa empresa que é a maior empresa do mundo hoje. Então, eu tenho um lugar de privilégio muito grande. E eu imagino o quão difícil deve ser para mães que muitas vezes nem estão no mercado de trabalho, ou às vezes precisam parar de trabalhar, e precisam contar simplesmente com o auxílio do governo para conseguir cuidar de seus filhos, né? Então, hoje eu tenho uma estrutura aqui, eu tenho duas funcionárias em casa, então uma que fica até das 8 às 4, outra fica das 5 às 10, e tem um motorista que leva a Sofia para as terapias particulares e o plano reembolsa. Então, para quem está no mercado de trabalho e tem essas facilidades, né, esses benefícios, é incrível e a gente consegue ali conciliar. Mas é importante dizer também que eu acho que e dar esperança para as pessoas que vão ouvir a gente e às vezes, né, estão em condições diferentes, né? Às vezes o casal, a mulher precisa optar por parar de trabalhar para cuidar da criança. A gente tem muitos programas gratuitos hoje, então o governo já tem oferecido muitas coisas, né? Através do SUS, a gente está cada vez mais melhorando aí as possibilidades, mas hoje eu consigo conciliar, principalmente porque a Microsoft me deu esse apoio para trabalhar de casa e conseguir conciliar melhor a minha agenda aqui. Então, eu faço a minha agenda, se eu preciso em alguma... Nunca ninguém me perguntou, Aline, onde você está indo agora? Né? Eu não preciso ficar dando... Então, assim, eu consigo fazer minha agenda. Se eu tenho que parar em algum momento para dar uma ajuda para a Sofia depois, eu fico até mais tarde um pouco, e assim a gente vai organizando a rotina. E, Tânia, só para fechar esse tema especificamente, não vejo, assim, de novo, eu estou num lugar de poder representar outras mulheres, e mesmo na Microsoft, tem outras mulheres que para mim são referências. Então, a Renata, que trabalha no nosso time de commercial, por exemplo, ela tem um filho com síndrome de Down também, e é uma das pessoas que mais trabalham que eu conheço aqui, mulher guerreira também. A Paulinha do meu time tem 3 filhas e uma enteada, são 4 meninas em casa, ela e o marido trabalham e ela trabalha muito. Aí você fala, não, às vezes você tem uma profissional assim, mas ela não vai trabalhar tanto. Isso eu tô falando também para um lugar de, às vezes, as pessoas têm medo de contratar. Vou contratar uma mulher que cuida sozinha da filha e a filha é autista, não vai trabalhar. Né? Então, assim, eu falo, esse lugar não representa a gente. Eu acho que quando a gente ainda tem uma luta dessa, a gente é
muito agradecido para a empresa, as oportunidades, e a gente com certeza faz por merecer aqui para poder carregar todos os pratinhos e ter esse apoio da empresa. Bom, eu sou testemunha dessas mulheres guerreiras que você comentou, mas é verdade que nós, na Microsoft, temos alguns privilégios. A abertura para trabalhar, para o trabalho remoto, muito antes da pandemia, as ferramentas que nós disponibilizamos, nossos benefícios são diferenciados. Mas eu fico feliz, Aline, que você comentou, em ver que avanços na sociedade, de uma forma geral, as escolas se estruturando mais, as escolas privadas avançadas se estruturando. Eu queria que você depois comentasse um pouquinho sobre isso. Na Sofia está numa escola convencional, as escolas públicas já também buscando seu caminho, as escolas municipais já estão atendendo a lei de disponibilizar terapeutas, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, que conselho você daria para os pais que vão nos ouvir e não trabalham na Microsoft? Dar conselho não é uma coisa tão fácil, mas o que você falaria? Que dicas você daria? Procura isso aqui, procura esse tipo de ajuda. E eu acho que, mesmo para as famílias, eu vejo muita gente, muita mulher que é jovem, que me pergunta sobre a maternidade quando pensa em carreira, e eu sempre falo: se organiza, se estrutura. E é lógico que a estrutura vai ser do tamanho dos recursos que cada família tem, mas buscar a rede de apoio, pedir ajuda, trazer a família para ajudar também é importante. Então, que dicas você daria para as famílias de pessoas que estão no espectro autista ou de pessoas que acabaram de receber o diagnóstico e devem estar nessa situação que você vivenciou? Cara, como que eu vou dar conta? Né? Porque essa criança precisa de mim, como que eu vou dar conta? Então, o que você diria para eles? Primeiro, não se desesperem. Eu acho que o diagnóstico ele vem num momento onde você se fragiliza muito, mas eu sempre falo, para tudo na vida, a gente tem duas opções: ou a gente vai se vitimizar, ficar chorando e não resolver, ou a gente vai aqui, ó, arregaçar as manguinhas, falar o que eu tenho que fazer para minha filha ter a melhor condição de vida possível e também para que eu consiga conciliar tudo. Então, hoje, Tânia, assim, todas as escolas, tanto públicas, né, as municipais, estaduais aqui de São Paulo, que eu conheço mais, acompanho mais de perto, e as privadas estão cada vez mais se estruturando para atender principalmente crianças autistas, né, e de todos os níveis. Inclusive, recente eu fui visitar uma escola estadual onde vi crianças autistas com nível 3 e elas têm um acompanhamento ali em sala de aula, né? Então, Bacana. as crianças de escola municipal aqui em São Paulo já têm direito a ter um AT, e as de escola estadual ainda não é uma lei, mas muitas escolas estão conseguindo já esse apoio. Eu acredito que, até por ser uma quantidade maior de escolas, né, em algum momento a gente vai ter cada vez mais essa evolução e um maior apoio. A Sofia estuda numa escola privada, numa escola comum. Ela estuda no Pio 12, aqui no Morumbi. E quando eu fui escolher a escola da Sofia, né, eu fui visitar algumas e eu vi uma garotinha com síndrome de Down saindo da sala, indo para o banheiro, dando tchau para todo mundo e voltando. E eu fiquei só observando aquela garotinha, assim, ela voltou, ela sentou na carteira e continuou estudando, assim. E eu falei, é isso que eu quero para minha filha. Isso é inclusão, gente. A inclusão não é você pegar uma criança com autismo e deixar ela de lado e falar, não, ela tá ali, ela tá participando, mas ela não tá inclusa de fato. Eu não quero a minha filha estudando numa escola de crianças especiais, né? Eu acredito que, assim, tem crianças que necessitam, né, desse apoio, dessa escola mais direcionada, a depender, né, das dificuldades, enfim. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente fala de querer as nossas crianças juntas, convivendo, né, com outras crianças. E então a Sofia, ela não tem uma AT acompanhante terapêutica para a sala de aula, porque a gente fez um teste, fomos avaliando se ia ser preciso ou não. A escola tem, além da professora, tem auxiliares, e a gente teve que fazer algumas adaptações. A escola fez algumas adaptações para melhor atender a Sofia. Então, por exemplo, a Sofia senta na frente da carteira da professora, porque se ela ficar em outro lugar muito distante, ela vai perder a atenção. Tem uma amiguinha, e é impressionante como as crianças são sensíveis, né, e
para o tema também, para ajuda. Então, a Sofia tem uma amiga que está sempre com ela ali, ajudando ela, enfim, nas atividades, nas coisas, a guardar as coisas, porque a Sofia tem muita dificuldade de atenção, e depois para guardar, guardar os materiais, ver o que ela tem que levar de tarefa para casa, enfim. Então, assim, as escolas estão cada vez mais preparadas, né? O tema sendo mais abrangente, os pais estão falando mais sobre isso, as crianças estão aprendendo a lidar sobre diversidade, as escolas estão abordando com os alunos sobre inclusão dentro da sala de aula, então que a gente tem que respeitar todos os amiguinhos, né? Falando sobre diferentes raças, gêneros e cada vez mais abordando a inclusão. Então, eu acho que a gente está evoluindo muito, e essa evolução tem vindo muito grandiosa aí nos últimos tempos. Então, pais, assim, eu acho que o mais importante é focar primeiro num bom diagnóstico. Então, tem profissionais, às vezes você vai num médico e ele vai te dar um carimbo de autista e vai falar, vai para terapia. O meu conselho, como você disse, Tânia, é muito difícil dar um conselho, mas dentro da minha experiência, daquilo que eu vivi, eu acho muito importante partir para uma terapia de diagnóstico primeiro, fazer alguns testes para depois você direcionar. Porque você vai entender se o maior foco no começo vai precisar ser com fono, vai ser com TO, que TO é terapeuta ocupacional, que cuida muito da parte motora, então a Sofia precisa muito dessa parte, por exemplo, terapia comportamental. Se essa criança ela vai precisar de ABA, que é uma terapia específica para autista ou não, ou só a terapia comportamental, ela já vai ser, já vai atender aquela criança. Então, esse diagnóstico é importante que seja bem feito para que depois ele vai direcionar essa criança para as próximas etapas dela dentro da terapia. De acompanhamento. Muito bom. É um processo, eu também fico bem feliz, Aline, de ver a evolução. Eu lembro quando eu era criança, isso faz tempo, quando eu estava na escola estadual, tinha uma sala para crianças especiais. E a coisa que aquelas crianças mais gostavam era quando elas estavam brincando com as crianças não especiais. Aí eu tinha uma amiguinha da sala e a gente vivia juntas, e a felicidade da menina era estar comigo e com as outras meninas e não no grupo. Então, esse sentimento de inclusão é importante, mas é lógico que as escolas precisam se estruturar, então fico feliz que a gente tem essa estruturação, precisamos buscar aí a identificação e o diagnóstico, como você falou, e isso vai fazer toda a diferença para a definição do protocolo de tratamento e acompanhamento. Mas essa criança vai crescer e ela vai entrar ou não no mercado de trabalho. E uma vez, faz também pouco tempo isso, um amigo muito querido me chamou a atenção mostrando quanto os processos seletivos convencionais não são inclusivos, especialmente para as pessoas neurodiversas. E ele deu o exemplo do filho dele, que é genial, tem um QI elevadíssimo, e então tudo que era teste escrito, esse rapaz, mesmo na escola, na faculdade, se formou engenheiro, ele sempre teve uma performance acima da média. Mas quando ele se deparava num processo, no mesmo processo seletivo de uma empresa, toda a parte escrita, ele saía muito bem. Quando chegava naquela parte de dinâmicas de grupo, ele falhava, e falhava feio, porque não é uma habilidade desenvolvida por ele essa interação. Ele não gosta de estar em grupos, ele não se sente bem estando em grupos, então ele não performa. E aí a empresa coloca aquele selo de inadequado para o trabalho. Então, e ele me chocou. E aí ele fez um post, pediu para eu comentar o post dele. E isso que me trouxe um pouco mais de atenção para o tema da neurodiversidade, né? Então, e eu fico pensando todo dia, né? O que a gente tem que fazer de diferente para derrubar os estereótipos, até na construção dos modelos de recrutamento. Então, o que você está vendo hoje de desafios e oportunidades? Você que tem uma filha neurodiversa e deve estar se preocupando com isso no futuro, não tão próximo, mas no futuro, mas a gente contrata pessoas no dia a dia. Como que você vê os desafios e oportunidades na contratação e retenção de pessoas neurodiversas? E que conselho você daria para os pais que estão com filhos aqui acabando o segundo grau, que deveriam
ou para a faculdade, ou buscar, né, se orientar para uma carreira, que conselho você daria para os pais e para as próprias empresas, né? Que oportunidade, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, que Uhum. oportunidades nós estamos perdendo por excluir esse grupo de pessoas do nosso pool de talentos. Bacana, Tânia. Eu aprendi nas minhas muitas pesquisas, e aí isso é um outro conselho, né, para os pais, assim, pesquisem, se informem. A gente tem muitas, em redes sociais, né, muitos Instagrams hoje de pais de crianças autistas compartilhando o dia a dia, as dificuldades, então isso é muito bacana. Né? Então, eu aprendi nas minhas pesquisas que 80% dos autistas hoje não estão inseridos no mercado de trabalho. Isso é uma taxa muito alta. A Joana que comentou com a gente que é a terapeuta que faz essa parte de diagnóstico, que fez da Sofia, né? E ela contou na palestra ano passado para a gente essa informação. E é muito triste você ver esse número enorme ainda hoje em dia, e falei que essa virou minha principal bandeira. A gente tem que ter um ambiente mais inclusivo para contratação. Eu acho que as escolas, como eu contei, já estão melhorando muito, já estão se atualizando cada vez mais. E o mercado de trabalho também precisa acompanhar isso para captar essas crianças da escola, né? Como se comentou, primeiro, eu acho que desde o processo de contratação, então não dá para se fazer uma dinâmica de grupo, incluindo um autista, por exemplo, você mata essa pessoa nessa entrevista, né? E às vezes ela ia ter uma habilidade, né? Muito possivelmente ia ter uma habilidade gigantesca para ser um ótimo desenvolvedor, para ter habilidades que ter algum tipo de trabalho que fuja da questão de habilidade social. Ou não, tá? Tem autistas que têm uma habilidade social muito bem trabalhada e conseguem falar em público, conseguem dar palestras, né? Conheço pessoas dentro da Microsoft que são autistas e que estão num lugar de especialistas super aplaudidos aí pelos nossos clientes num lugar de fala, tá? Então, isso também é uma coisa muito bacana para se dizer. Cada autista é único, assim como nós, não neurodiversos, também somos únicos. Então, você tem características que enquadram a criança dentro do espectro, mas você tem uma diversidade de perfis dentro dos autistas, né? Então você tem um pouquinho de tudo, mas é importante que, dado que a grande maioria tem uma dificuldade de habilidade social, de comunicação, que a gente tenha um processo que não inclua isso como um requisito, né, de exclusão, por exemplo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Quando a gente capta, então vamos pensar que a gente já passou dessa fase de contratação, a gente trouxe essas pessoas do mercado de trabalho, né, para as empresas. Como que a gente mantém, como a gente retém, como a gente avalia, né? Então, a avaliação, se ela é a mesma para todo mundo, né, a gente às vezes não está dando também a possibilidade dessa pessoa evoluir, ou até mesmo de dar a oportunidade dela experimentar outras áreas, desenvolver habilidades, porque a gente não tem que entender assim, se uma pessoa não tem uma habilidade hoje, ela não pode ter amanhã. Eu acho que a gente pode desenvolver habilidades assim, como os autistas também, né? Então, dar essa oportunidade, de repente, para um autista que quer aprender a falar em público, mas nas primeiras vezes ele não vai conseguir e vai demorar mais, mas em algum momento ele vai atingir isso. Olha que bacana o nosso papel no mundo, né, para fazer essa inclusão. E como você comentou, Tânia, muitas vezes a gente está excluindo profissionais com uma alta capacidade, com né, muitas crianças, adolescentes e adultos dentro do espectro têm um QI elevado, não é 100% dos casos. A Sofia, por exemplo, tem um QI normal. Eu acho ela inteligentíssima, acho que ela é tipo um Einstein, assim, mas a gente já fez testes e a gente entendeu que ela tem um QI normal. Ela não é nenhum gênio. Então, e também é importante dizer isso, nem todo autista é um gênio, vai ser né, enfim, ter super habilidades. Aliás, super habilidades também entra dentro de um novo termo, né, que são autistas com super habilidades. Então, a gente também olha para, né, também tem esse olhar para, enfim, para crianças que estão muito à frente, né, da escola, do aprendizado.
enfim. Então, como a gente mantém esses talentos, né? Eu acho que é o maior desafio aí hoje em dia para todas as empresas. Não, exatamente. Acho que a nossa preocupação aí como líderes, é, a gente entende a importância da diversidade dentro do ambiente de negócios para trazer inovação, para trazer um ambiente onde novas ideias diferentes, não só novas, mas diferentes ideias sejam discutidas, e só assim a gente vai conseguir trazer soluções para problemas diferentes, né? Um grupo de iguais, eu sempre costumo dizer que um grupo de iguais não vai conseguir trazer soluções para problemas muito diferentes. Então, para mim, a diversidade ela é fundamental para você trazer inovação, mas também para você trazer criar um bom ambiente de trabalho. E um bom ambiente de trabalho onde todas as pessoas se sintam bem, se sintam incluídas, tenham aquele senso de pertencimento, vai Uhum, fazer com que você retenha seus talentos. E todo com mundo certeza. sabe quanto custa atrair um talento e perdê-lo, né, pela nossa incapacidade de criar um ambiente de trabalho bacana, acolhedor, inclusivo, um ambiente de trabalho de desenvolvimento, é muito triste. A empresa está jogando dinheiro fora. Então, Uhum, aqui eu chamo os líderes de negócio para revisitarem seus processos seletivos, então, vamos começar, né, na porta de uhum, entrada. Como que vocês estão olhando para trazer os grupos minoritários, os grupos minorizados, aqueles grupos que vocês não estão acostumados? Eu acho que a neurodiversidade faz parte desse grupo. A gente fala muito da pessoa com deficiência, mas a gente sempre olha para a deficiência física. Então, as nossas empresas precisam revisitar os processos seletivos. Então, esse é o ponto número um. Ponto número dois, precisamos de muita educação, porque a gente vai cometer gafes, a gente não vai usar as expressões corretas. Então, é importantíssimo que a gente tenha dentro da companhia programas de treinamento para que todos os colaboradores possam entender a importância não só da diversidade e inclusão, mas possam entender os diferentes grupos e como se comportar com esses diferentes grupos. Você falou também, Aline, de uma forma bastante forte ao longo, né, das suas diferentes falas, das suas diferentes pontuações, você comentou sobre a importância dos benefícios também da uhum, empresa para ajudar os pais a lidarem com as suas crianças, com os seus jovens, com algum tipo de deficiência. Isso uhum, para a gente também, a Microsoft viu isso de uma forma muito positiva, porque se uhum. você, como mãe, está tranquila, se você, como mãe, entende que você está tendo a possibilidade de dar o melhor para o seu filho, você vai produzir mais, você vai Com performar certeza. mais, você vai aumentar o seu compromisso com a empresa. Então, isso não é gasto, isso é investimento. Então, é importante nós, empresas, também olharmos processos e olharmos benefícios. E o processo, eu já falei do processo de recrutamento, mas você mencionou muito bem o processo de avaliação. Também não adianta nada eu trazer a mulher, a pessoa com deficiência, o neurodiverso, o preto, e a pessoa LGBTQI+, e mantê-lo num cantinho e não avaliar essa pessoa pelo potencial e pela entrega que ela dá. Mas às vezes a Uhum, forma de fazer a avaliação, a forma de cobrar, ela tem que ser diferente. Então, aí vem o nosso processo de educação uhum, como líderes para fazer isso bem feito dentro da empresa, uhum, mas a empresa criando os mecanismos e processos para que a gente seja capaz de atrair um grupo diverso, de criar um ambiente de trabalho que seja incrível, de criar processos e benefícios que ajudem as famílias e as pessoas que estão aqui dentro da organização a lidar com esses diferentes grupos, e isso eu tenho a certeza que a gente vai criar uma empresa muito mais gostosa para trabalhar, e essa empresa vai performar diferentemente, ela vai performar melhor, tanto do ponto de vista financeiro, mas ela também vai performar melhor todos os quesitos de liderança para atrair pessoas, uhum. satisfação no trabalho e, de novo, pessoas felizes produzem mais. Com Isso é, certeza. é o que eu acredito. Com Bom, certeza. Aline, acabou o nosso tempo. Esse é um tema que realmente é um tema
empolgante, porque eu acho que tem muita coisa desconhecida. Você vai ser chamada de volta aqui para a gente conversar mais sobre o tema. Queria agradecer muito, porque você tem sido não só uma advogada, na sua própria causa, com a sua família, com a sua, no seu círculo de amizades, mas você tem sido uma advogada para o tema dentro da organização, nos ajudando a melhorar. Então, eu queria agradecer muito você nesse sentido. Também queria agradecer você por compartilhar essa sua jornada, por se abrir, falar um pouco da sua vida pessoal com a gente, para trazer clareza, né, insights sobre um tema tão importante. Mais uma vez, eu reforço que o mundo corporativo precisa aprender a exercitar um olhar atento e se informar mais sobre neurodiversidade. Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos mudar e nós só vamos fazer isso se nós conhecermos melhor os diferentes grupos que não faz sentido deixar fora do mercado de trabalho. Quando você fala que 80% das pessoas com autismo estão fora do mercado de trabalho, nós estamos perdendo oportunidades incríveis de profissionais de alto desempenho dentro das nossas empresas. Então, vamos olhar para esse grupo também e vamos diminuir essa estatística, porque essa estatística ela é muito feia. Então, vamos trabalhar no sentido de gerar um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todo tipo de profissional e também para as famílias desses nossos profissionais que são diferentes. Foi um grande prazer conversar com você, Aline. Te desejo muito sucesso, muita saúde, força para a Sofia, que essa menina brilhe nesse mundo e que também possa contribuir para que a gente tenha um mundo melhor. Tânia, muito obrigada. Só para comentar algumas coisas que você trouxe que são muito importantes, esse olhar que a gente está tendo para cada vez mais falar sobre o tema, eu acho que é o que ele mais traz informação. Então, a gente conseguir discutir no dia a dia, no café, com as pessoas, a Microsoft tem uma visão já muito diferenciada sobre o tema. Ontem mesmo eu postei um vídeo de uma parceria que a gente tem com a Soul Code, de um menino autista. Então, assim, a gente está sempre promovendo desenvolvimento de crianças autistas com parcerias, com capacitações. Então, olhar também para essas capacitações, né? Como que a gente pode ajudar a melhorar as capacitações para trazer essas pessoas depois, ou para elas trabalharem parceiros nossos, né? Empresas conveniadas, enfim. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai trabalhando, e eu sei que muita gente não se sente num lugar de fala, como eu estou aqui, para colocar, abrir a vida e falar sobre as experiências com autismo, né, ou com qualquer outra coisa, mas é muito importante que a gente fale, pessoal, porque cada vez mais as pessoas vão se sentir acolhidas para elas poderem se abrir e falar também, né? Então, quando eu comecei a falar, Tânia, várias pessoas levantaram a mão e falaram assim: Aline, sabia que eu sou autista, mas eu não conto para ninguém? Sabia que Olha, muitas pessoas, então tem, né, pessoas que, enfim, estão no dia a dia ali e falam: eu sou, mas não conta para ninguém. Mas por quê? Porque ela ainda não se sente confortável para. Então, se a gente conseguir cada vez mais falar sobre o assunto, eu acredito que a gente vai ter um ambiente mais acolhedor, isso no geral, né? Para as pessoas poderem se abrir, falarem mais e a gente cada vez ter mais conhecimento no tema. Uma última coisa que eu queria pontuar também, assim, para os pais, principalmente, né? Quando a gente tem uma vida com muita correria, com muitos pratinhos, às vezes a gente deixa de olhar para a gente, né? E eu, como mulher, Tânia, eu acho que é muito importante aprender a dizer não, a controlar a nossa agenda, porque eu falo que a gente tem trabalho para 24 horas por dia, se quiser, né? Então, se quiser, eu trabalho 24 horas, mas a gente tem que ter foco, olhar para as coisas que são importantes e conseguir priorizar a gente. A Sofia tem as terapias, só que, pessoal, se eu não fizesse as minhas terapias, e eu tenho terapia convencional, eu tenho terapeuta holística, se eu não trabalhasse no meu autodesenvolvimento também, no meu autoconhecimento, eu não conseguiria estar nesse lugar hoje de uma mulher que consegue, sim, sendo mulher, cuidando da casa, cuidando da filha, trabalhando, conciliar tudo isso. Aí quando me pergunta assim, como você dá conta de tudo? Eu falei, eu não dou conta de tudo, a gente vai dividindo, tem horas que a gente pesa mais aqui, pesa mais ali, né? E ter o apoio da empresa para isso é muito importante. Então, que as empresas também tenham esse olhar para a mulher, porque para a gente a corrida é diferente, né? A gente sabe que a gente tem que olhar para mais coisas
E a empresa poder falar, Aline, faça sua agenda, tenha o seu tempo, se organize, isso é muito bacana. E como você disse, Tânia, isso já vinha antes da pandemia, porque né, antes eu estava em outra empresa que eu tinha que estar na empresa às 9 da manhã, então assim, eu perdi muito do convívio com a minha filha. E a Microsoft, mesmo antes da pandemia, já tinha isso. E a liberdade que eu tenho para trabalhar, construir minha agenda e fazer as minhas entregas é incrível. E como você bem disse, eu retorno tudo isso para a empresa, e é importante que, né, que as pessoas vejam que eu retorno tudo isso para a empresa como confiança, como mais, né, desenvolver o meu melhor aqui, porque eu sei que a empresa tá apostando em mim, e isso é muito importante. De novo, agradeço muito a oportunidade de estar aqui em nome de tantas outras mulheres, pais, pessoas envolvidas dentro do tema de neurodiversidade. Agradeço muito pelo espaço, né, para a gente poder falar sobre isso. E estou muito feliz, de novo agradecida aqui pela oportunidade, Tânia. Prazer, Aline. E acho que, só reforçando duas falas suas. Primeiro, máscaras de oxigênio vão cair, coloque primeiro no seu rosto e depois você vai cuidar de quem estiver ao seu lado. Então, adorei a sua fala do olhar para você. Se você não se cuidar, se você não estiver forte, se você não estiver bem, como que você vai dar conta do recado? Então, esse acho que é o primeiro ponto muito importante da sua fala. E esse olhar, né, nosso das empresas de fazer acontecer, de gerar o apoio, também é algo que nós temos que colocar o tema nas conversas de liderança. De novo, temas de diversidade e inclusão tem que sentar na mesa do líder, ele é uma prioridade de negócio, não é algo legal para ter, é uma prioridade de negócio, faz toda a diferença, e a gente não só cria uma empresa mais bacana, uma empresa mais rentável, uma empresa mais inovadora, mas a gente contribui para uma sociedade muito melhor. Muito obrigada, Aline, mais uma vez, um prazer enorme, adoro sempre conversar com você, e muito obrigada a você que acompanhou a gente mais uma vez. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.